Vamos lá, galera. Sabadão, dia 24 de junho de 2023, canal Aposta da Dupla de volta, trazendo palpites de futebol, análise dos jogos da rodada e cenários para o trade. Então, hoje separamos 6 joguinhos, pessoal. Apesar de ser sábado aí, não tá aquele espetáculo ainda, né? Como na Europa aí, os campeonatos praticamente todos estão acabaram, né? Então aí só tem, na real, dos campeonatos bons aí, tem o brasileiro e o argentino, né? Não tem mais muita coisa ali para catar. Então a gente separou esses 6 jogos, 4 da Série A, 2 da Série B, para analisar para vocês hoje. Então tá aí, meu amigo Di, como é que tá, Di? Tudo certo? Fala pessoal, tudo certo? Vamos para dentro aí desse sabadão aí, meio diferente, né? Como o Donetes falou, mas o Campeonato Brasileiro segue a todo vapor. Então vamos chegar com a análise do Brasileirão e já chega dando aquele like pros guri, né? Dá aquela moral, deixa aquele like, te inscreve no canal e ativa o sininho aí para não perder nenhum vídeo nosso aí. Que grade boa, grade fraca. Estamos aí todo dia trazendo a nossa análise, nosso palpite, nosso cenário aí para o trade. Beleza? Então, sem mais delongas, bora para os jogos. Atlético Paranaense e Corinthians, Brasileirão Série A, 4 horas da tarde, 12ª rodada do campeonato, né? Confronto aí nos últimos 3 anos, pô, o Corinthians leva uma boa vantagem, né? São 4 vitórias do Corinthians e 2 empates, né? Confronto direto e Corinthians levando a melhor. Race das duas equipes aqui, né? Uma race ruim das duas equipes, né? Vi Atlético Paranaense aí 4 vitórias, 1 empate e 5 derrotas, né? Já o Corinthians aí que venceu o jogo do Santos aí nesse jogo aqui, jogo duríssimo aí, pressão pegando. Nós tava nessa bet aqui nesse dupla chance Corinthians. Aqui no São Paulo Atlético Paranaense nós estava no over 2 asiático, então última rodada deu 2 greenzinhos aí para nós. Botamos no bolso quem vem nos acompanhando aí. Conseguiu pegar essas duas chips aí. Corinthians nos últimos 10 aí tem apenas 3 vitórias, 4 derrotas e 3 empates, né? Então, duas races aí que não agrada muito, né? Tive que as duas equipes têm Libertadores na semana que vem, né? O Atlético Paranaense já está classificado, né? Só precisa garantir a primeira vaga, né? Precisa garantir o primeiro lugar. E o Corinthians já está eliminado da Libertadores, precisaria ficar em terceiro aí, né? Para ganhar uma vaga na Sul-Americana, né? Para ir para a Sul-Americana. Mercado de gols aqui, pessoal, a gente vê, né? Atlético Paranaense aí puxando um pouquinho mais para o over, né? Apesar de emendar 3 jogos aqui que a gente trouxe também essa análise, né? Os 3 jogos under, o restante tudo over. Corinthians aí, querendo ou não, tá um pouquinho mais over que os últimos anos, né? O Corinthians aí, que nos últimos anos sempre tinha um time muito bem defensivamente, né? Essa temporada aí não tá legal, né? Apesar de não ter tomado gol do Santos aí, mas costuma levar os seus golzinhos aí nos jogos, né? A gente viu o Atlético Paranaense nono lugar na tabela, 16 pontos, né? 5 vitórias, 1 empate, 5 derrotas. Corinthians, 15º, 3 vitórias, 3 empates, 5 derrotas. Atlético Paranaense, o quinto melhor mandante, e o Corinthians, 15º pior visitante, né? O Atlético Paranaense aí, até em casa, não é tão ruim, né? Pô, uma excelente campanha com 4 vitórias e apenas uma derrota, e o Corinthians aqui numa race fora de casa aí, péssima, né? Vamos ver aí depois dessa parada aí se o professor Vanderlei consegue aí arrumar esse time do Corinthians aí, que vem de 5 derrotas fora de casa e uma vitória. Vamos para as odds aqui, pessoal. Temos o Atlético Paranaense a 2,10, Corinthians a 4,3. Então, o que eu vejo nesse jogo? Que eu acho que está um pouquinho esmagado para o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é forte em casa, sim, é forte em casa. Mas a gente tem 2 poréns aí nesse jogo, né? Como é que o Atlético Paranaense aí vai estar reagindo aí, né? Pô, já perdeu esse jogo aqui contra o São Paulo, né? O pós ali, treta que deu com o Filipão, o Paulo Turra também demitido, né? Então, o Atlético Paranaense vai reencontrar o caminho aí dos bons jogos, não vai, principalmente de casa. E também tem Libertadores, né?
Libertadores ali a gente sabe que a equipe do Atlético Paranaense prioriza as Copas, né? E acaba deixando um pouco de lado o Brasileirão. Então, muito cuidado aí para quem for operar esse jogo, né? Até também o Corinthians tem a Libertadores, né? Mas, pô, vai pegar o fraquíssimo Liverpool também em casa. Tende aí, no mínimo, se empatar, já fica com a terceira vaga que leva para a Sul-Americana, né? Então, com isso, acho que temos margem para, de repente, puxar um lei a equipe do Atlético Paranaense, apesar de ser uma equipe forte em casa, o Corinthians não está tão bem ainda nessa temporada fora de casa, mas aí com essa parada aí da data FIFA, acho que a gente serviu para o bem do Corinthians e infelizmente serviu para prejudicar um pouco o Atlético Paranaense devido aos assuntos extra-campo, né? Então, pessoal, para o bilhete aí, acho que recomendo aí pegar um handicap positivo do Corinthians aí, o mais um asiático, mais de 1,5 europeu. Para mim é bem interessante. Mercado de gols, né? A gente vê que até o mercado está prevendo um jogo mais under, né? No máximo 2 gols, né? Aquela coisa aí, mais do que 2 gols. Não gosto muito de trabalhar no Brasileirão. Então, se fosse pegar o mercado de gols, aí pegaria no máximo 1,5. Já a minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui um dupla chance para a equipe do Corinthians, pagando 1,80 e meu palpite, meu placar, 1-1. Chapecoense e Criciúma, Série B, 5 horas da tarde, 13ª rodada. Confronto aí nos últimos 3 anos, né? A gente tem 2 vitórias da Chape, 3 vitórias do Criciúma e 2 empates. Aqui a race das duas equipes, né? O Chapecoense aí, depois que caiu, não se achou mais o rumo, né? Então, mais um ano aí na Série B aí que vai lutar para não cair, né? A gente vê que nos últimos 10 jogos tem apenas uma vitória contra o Avaí, tem 4 empates e 5 derrotas, né? E já o Criciúma aí, seus últimos 10 jogos, tem 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, né? Criciúma aí que vem fazendo uma boa temporada, né? A gente vê aí é quinto colocado, então tá 3 pontos do Novo Horizontino aí, né? Tá uma briga boa aí nesse início de Série B aqui, os 6 primeiros aqui, né? O Ceará vem um pouquinho atrás, Juventude também, né? Juventude que começou muito mal, aí menor sequência boa e agora tá dando uma oscilada também, mas vem chegando, né? Vem chegando, então, pô, Série B tá numa briga boa. Já a Chape aqui, né? Chape aí vai lutar para não cair, né? Infelizmente aí. Pô, a Chapecoense, quando jogava o Brasileirão da Série A, sempre fazia bons campeonatos, né? Então conseguia fazer valer o seu mando de campo, conseguia fora de casa fazer bons jogos, né? Incomodava bastante, principalmente os times aqui do Sul, né? Mas só que, né, depois caiu aí, vai ser difícil aí, né? Tá, para se reerguer, né? Mas tem tudo aí para continuar na Série B, né? Esperamos aí que não caia para a Série C aí, Chapecoense aí por tudo que já passou aí, né? Então, torcendo aí para achar pelo menos se manter na B. A gente vê que em casa aí, pô, faz uma campanha muito ruim, né? Tem apenas uma vitória, 2 empates e 3 derrotas. E o Criciúma fora de casa faz uma campanha até interessante, né? 2 vitórias, 2 empates e uma derrota, né? A gente vê que o Chapecoense é 18ª como mandante, né? E o Criciúma nono visitante, né? Então, te vê aqui o mercado de gols, né? Série B é sempre complicado, né? A gente trabalhar gols, tanto over quanto under. Acho que é mais jogos para levar para o live, para se trabalhar em gols, né? Tendência sempre mais de under, né? Na Série B, mais um joguinho ou outro acaba sendo over. Então vamos para as odds aqui, né, pessoal? Temos aí Chapecoense 2,72, Criciúma 3. Então no Match Odds aí, cara, acho interessante trabalhar esse lei equipe da Chape aí, né? Então não vem num bom momento, num bom ano, novamente, Criciúma aí vem numa pegada boa. Então acho interessante aí a gente trabalhar algo a favor do Criciúma e tá dando a Chapecoense como favorito, né? Por jogar em casa. Mas, pô, acho interessante trabalhar esse lei aí, né? Mercado de gols aqui, estando no confronto direto, a gente vê, né? Tem 2 jogos overs e o restante under, né? Então, como eu falei, é ficar de olho no ao vivo aí para se for trabalhar no gols, né?
Aqui as equipes oscilam também, né? Tanto a Chape quanto o Criciúma, né? Oscilam bastante em jogos under e over, então mercado de gols eu fico de fora. A gente vê que tá precificado aqui um jogo mais under, né? O under 2,5 tá em 54 e o mais de 2,5, 2,52. Pro bilhete, pessoal, se fosse botar alguma coisa, pô, acho que tem muito valor por um dupla chance pro Criciúma, né? Ou até um handicap positivo a favor do Criciúma. Para mim tem muito valor se posicionar a favor do Tigre lá de Santa Catarina, ou buscar um under mais alto, né? Um under 3,5, até um under 4 asiático. Já minha entrada pré, pessoal, eu vou pegar aqui um Criciúma DNB pagando 1,98 e meu palpite, meu placar 1-0 Criciúma. Tombense, Novo Horizontino, Série B, 6h15 da tarde, 13ª rodada. Então, a gente vê confronto nos últimos 3 anos entre as equipes, né? 3 vitórias da Tombense e 1 vitória do Novo Horizontino, né? Então, confronto direto aí, Tombense leva uma vantagem, né? Mas só que essa temporada a Tombense está muito abaixo, né? Os últimos 10 jogos ele tem apenas uma vitória, venceu o Juventude fora de casa, aí, Juventude que vinha fazendo bons jogos, né? Tombense aí conseguiu vencer lá no Alfredo Jaconi por 2-1, né? Mas só tem essa vitória, tem 3 empates e 6 derrotas, né, nos últimos 10 jogos. Já o Novo Horizontino aqui, né, numa sequência muito boa, vem de 6 vitórias seguidas, né? E se juntar os últimos 10 aqui, são 7 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota, né? Tive aí, pô, o Novo Horizontino é o líder da Série B, então vem fazendo um excelente campeonato, uma excelente campanha, fora de casa é o melhor mandante da competição, né? 4 vitórias, um empate, uma derrota. Vai pegar o Tombense aí que, pô, sempre aí a gente, até no ano passado a gente, quem acompanhou nós no canal aí, tanto no Telegram quanto aqui no YouTube, então a gente costumava pegar bastante jogo da Tombense jogando em casa, era uma equipe fortíssima jogando em casa, só que essa temporada aí não tá fazendo valer o seu mando de campo, né? Tá em 18º colocado, com 2 vitórias, 3 empates, 7 derrotas. Em casa aí tem apenas uma vitória, 2 empates e 3 derrotas, né? Então é o vice-lanterna aqui como visitante, né? Como mandante, né? Então faz uma campanha muito ruim em casa, né? A gente venceu só o primeiro jogo, de restante aí não conseguiu vencer até equipes fracas aqui, né? Avaí, Londrina, que estão brigando para não cair também, não conseguiu vencer. E o Novo Horizontino aqui, né? Vem fazendo valer o seu papel aí, né? De líder aí do campeonato, vem muito bem, principalmente fora de casa. Então vamos para as odds aqui, né? A gente tem Tombense 3,5, Novo Horizontino 2,40. Então para o trade aí é interessante trabalhar esse leia a equipe da Tombense, né? Que não vem fazendo uma boa campanha, nem em casa, nem fora, no geral. Vai pegar o Novo Horizontino aí, que vem fazendo uma campanha muito boa essa temporada. Então, para mim, tem valor buscar esse lei equipe da Tombense, ou até mesmo aí para quem é mais ousado, buscar esse back equipe do Novo Horizontino. Mercado de gols, né? Série B, a gente fica de fora, acompanhar só no live aí para ver se o mercado vai estar, se o jogo vai estar aberto ou não, né? Então, para o match odds aí, aconselho pôr no bilhete aí um dupla chance Novo Horizontino. Para mim tem muito valor. Já minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui um duplo DNB, empate anula do Novo Horizontino, pagando 1,60 e meu palpite, meu placar 2-0 Novo Horizontino. Fortaleza, Atlético Mineiro, rodada 12 do Brasileirão, às 6h30 da tarde. A gente vê aqui o histórico de confrontos, o Atlético Mineiro com uma bela vantagem sobre o Fortaleza, né? São 5 vitórias, apenas 2 derrotas e um empatezinho. E aqui a gente vê a race das duas equipes, né? A gente vê que o Fortaleza tá oscilando bastante, né? Vê que tá com 4 derrotas, 4 vitórias e 2 empates, né? Então não mantém uma constância aí a equipe do Fortaleza. Já a equipe do Atlético Mineiro, né, tinha emendado uma sequência muito boa aí, daí teve essa eliminação realmente fora da curva aqui para o Corinthians, que vem num momento muito ruim, e o Galo acabou poupando e acabou sendo eliminado da Copa do Brasil para o Corinthians,
mas depois emendou 2 vitórias, agora vem de 2 empates, né? Empatou aí com o Flu, que é uma equipe muito boa, né? Então o Galo conseguiu um empate fora de casa, nos deu esse green aí, né? Conseguimos pegar esse green nesse jogo. Então o Galo aí que vem de 6 vitórias, 3 empates e apenas essa derrota que eu citei antes para o Corinthians. Na tabela aqui, pessoal, a gente vê que o Galo já está em 4º lugar, né? Tá encostando ali nos líderes ali, que seria Botafogo e Palmeiras aqui, né? Então, cara, o Galo já tá... Começou mal, mas já tá chegando. Tá chegando ali, realmente, esses 3 clubes aqui, eu acho que são os mais fortes para brigarem. E talvez São Paulo e Flu também cheguem junto, né? Muitas equipes aí bem esse ano, né? Para disputar o título aí. Mas, cara, do meu ponto de vista, aí, o favorito mesmo é o Palmeiras, seguido pelo Flamengo, pelo elenco absurdo que o Flamengo tem. Fortaleza ali, 8ª colocação, né? Um lugar que Fortaleza gosta de ficar ali brigando por uma vaga na Libertadores, né? O Fortaleza aí que ano após ano e vem cavando esse seu lugar aí na primeira página do Brasileirão, né? Uma equipe aí que vem realmente se mantendo bem, apesar do ano passado aí ter ficado na zona, né? Por causa de estava focado em outras competições. Depois ali quando focou no Brasileirão deu uma bela arrancada ali, conseguiu até pegar a vaga na pré-Libertadores. A gente vê aqui o Fortaleza em casa, pessoal. 2 vitórias e 3 empates, né? Então não é um espetáculo aí como mandante a equipe do Fortaleza. E já o Galo como visitante tem uma boa campanha, né? Fora de casa aí são 3 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota para o líder do campeonato. Então é uma campanha boa do Galo como visitante. A gente vê aqui que os jogos do Galo geralmente são movimentados, né? Teve o clássico que foi apenas por 1-0 aqui, e esse joguinho lá no início, lá contra o Santos, que foi 0-0. De resto, aí tudo 2 ou mais gols. A equipe do Fortaleza, que geralmente é uma equipe over, tem 2 0-0 na race, né? Então, vai como mandante contra o Bahia, contra o São Paulo. Né? Os outros jogos também 2 ou mais gols. Então, cara, pro bilhetinho aí, ficar de olho aí, quem quiser colocar aí, 1,5, aquele clássico que a gente sempre comenta, né? Acho que é interessante para esse jogo aí, né? Quem quiser deixar para o live aí também para buscar esse e-mail, meu ponto de vista também tem muito valor. O que eu posso aconselhar aqui na questão do match odds, pessoal? Cara, essas odds aqui, um favoritismo aqui para o Fortaleza. Cara, não vou discordar do mercado, né? Não vou discordar. Fortaleza em casa a gente sabe que é uma equipe bem chata, mas o Galo tem uma grande equipe, né? E no confronto direto vem muito bem contra o Fortaleza, né? Na Race tá melhor que o Fortaleza, uma equipe aí que muito difícil perder, como a gente pode ver. Então, cara, eu acho interessante estar buscando algo a favor do Galo aqui para botar num bilhete. Quem sabe um handicap mais um aí para ficar bem protegido. Quem quiser ser um pouco mais ousado aí, né, para colocar numa entrada seca ou num bilhete, é um dupla chance. Cara, no meu ponto de vista, é muito interessante trabalhar algo a favor do Galo. E no trade é isso que eu venho trabalhar. Eu tentar buscar esse lei a equipe do Fortaleza. Sei que Fortaleza em casa é forte, mas acredito, né, que a equipe do Galo aí consiga, mesmo jogando fora de casa, uma vitória sobre a equipe do Fortaleza. Já a minha entrada pré, pessoal. Eu vou pegar aqui um dupla chance para a equipe do Galo. Tá pagando 1,57 no momento, né? Até quando tava preparando ali tava 1,60. Deu uma caidinha na odd aí para 1,57, mas não tem problema, ainda vejo muito valor aí. Tá com 2 placares aí a nosso favor, né? Tanto o empate quanto a vitória do Galo. Da Green essa entrada. O Galo só não pode perder para o Fortaleza. Então, essa vai ser a minha entrada e o meu placar para esse jogo: 2-1 Atlético Mineiro. Fluminense e Bahia, rodada 12 do Brasileirão, às 6h30 da tarde. Vê o histórico de confrontos aqui, pessoal. 3 vitórias do Flu, 1 vitória do Bahia e aqui a race das 2 equipes, né? Cara, o Flusão vinha aí numa sequência espetacular, né? Vinha muito bem e deu uma desandada na maionese, né, pessoal? Emendou uma sequência horrível aqui, né? Claro que se a gente for pegar essa sequência aqui, a gente vai ver que tem cara de 7 jogos aqui, ó.
o Fluminense era visitante, né? Então, daí o que foi mandante ele ganhou. Mas agora empatou com o Galo jogando em casa. Claro, o Galo é uma grandíssima equipe, né? Aqui deixou escapar a vitória para o Goiás, né? Tava vencendo, cedeu o empate. E aqui no jogo contra o Mengão, né? Mengão muito forte. Na verdade, o Flu conseguiu segurar esse 0-0, né? Então, cara, não é uma sequência boa, né? Mas em casa aí o Flu é forte, é uma equipe que marca muitos gols aí como mandante. Então, dá para olhar o lado positivo aqui, né? Dessa race realmente ruim do Flu. Já o Bahia, né? Também com uma race bem fraca, né? As duas equipes aí com apenas 2 vitórias na race. Mas o Bahia conseguiu, pô, venceu aí a equipe do Palmeiras, né? Surpreendeu todo mundo aí. Palmeiras aí que é um dos principais favoritos ao título aí. O Bahia conseguiu fazer o crime, vencer a equipe do Palmeiras, né? O Bahia que não vinha numa sequência interessante, mesmo com essa classificação na Copa do Brasil, uma sequência muito grande de empates aqui, né? E algumas derrotas. Então, o Bahia realmente não tá apresentando aquele futebol de encher os olhos, né? Mas conseguiu essa vitória sobre o Palmeiras, pode ser que dê um ânimo para a equipe, mas, cara, vai pegar o Flusão fora de casa e o Flusão em casa realmente é muito forte. A gente tem que ficar ligado aqui, pessoal. É o próximo jogo do Flu, né? Contra o Sport Cristal, também em casa, um jogo importante para o Flu na Libertadores. Né? O Flu ali, dependendo até com o empate, pode manter essa primeira colocação, né? Dependendo do resultado do jogo do River. Mas o Fluminense não pode perder, né? Se perder e o River vencer, né, o Fluminense acaba perdendo essa vaga aí, né? Da Libertadores aí. Então, é um jogo que o Fluminense não pode perder. O empate já serve, já classifica o Flu, mas dependendo dos outros resultados ali, do outro resultado, né? Pode ser que fique ou em primeiro ou em segundo, né? Então, é um jogo aí que pode ser que o Flu dê uma dividida de atenção, mas a princípio aqui é um jogo realmente tranquilo, né? Verdade, contra o Sport Cristal, né? Dá para conseguir vencer com tranquilidade ou arrancar pelo menos o empate aqui, né? Contra a equipe do Sporting Cristal. Então não é nada assim de se assustar muito aí, né? O próximo jogo do Flu, né? Que tem que, cara, tem que vencer no brasileiro, né? A gente pode ver que o Flu tinha começado muito bem, já tá caindo na tabela, que já é o sexto colocado. Então não pode ratear, né? Tem que vencer para conseguir ficar nesse bolo aqui, né? Para tentar disputar esse título até o final, né? Então vai pegar a equipe do Bahia, que é uma equipe que tá bem mal das pernas, né? Vinha lá encostada na zona de rebaixamento, mas com essa vitória sobre o Palmeiras conseguiu se afastar aqui. Mas eu acredito que o Bahia vai ficar até o fim do campeonato nessa zona aqui, brigando contra o rebaixamento. O Flu em casa, pessoal. Como eu falei, né? Marcou em todos os jogos, né? Uma equipe aí que faz uma campanha interessante com o mandante, apenas 2 empates, 3 vitórias. Já o Bahia fora de casa, uma campanha bem fraca, né? 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória sobre o Vascão, que, cara, é o pior mandante da competição, o Vasco. Então, venceu aí o Vascão, a equipe do Bahia. Então, pessoal, o que eu posso aconselhar para vocês nesse jogo? A gente vê aqui que todos os jogos do Flu tivemos 2 ou mais gols. Os jogos do Bahia em 2, né? Não tivemos, como a gente pode ver aqui, mas os outros 3 tivemos 2 ou mais gols. Então, aquele 1,5, gurizada, aquele 1,5 clássico é interessante para colocar no bilhete. E também, pessoal, algo a favor do Flu, né? Eu não vou ir contra um belo mandante, né? Até porque o Bahia é um visitante muito fraco, né? Então essa odd tá um pouco esmagada do Flu, né? Também tem que ficar ligado aí que o próximo jogo do Flu é muito importante, mas pelo que eu vi aí vai com força máxima aí, né? Teve esse descanso aí da data FIFA, então os jogadores estão bem descansados aí. Então vai com tudo aí para vencer a equipe do Bahia e continuar nessa briga aí lá no topo de cima do Brasileirão. Então, colocar aí um empate anula por Flu no bilhete também tem muito valor. Para o trade aqui, pessoal, o que eu venho buscar? Venho buscar esse back equipe do Flu. Acredito que dê padrão, acredito que o Flu
vai começar forte como sempre, e é isso que eu vou buscar, tentar pegar esse gol do Flu já logo no primeiro tempo contra a equipe do Bahia. Já a minha entrada pré, pessoal, eu vou pegar o handicap asiático menos 0,75 do Fluminense, pagando 1,72. E se tu ainda tem dúvida, pessoal, desses handicap aí de linha quebrada, menos 0,75, mais 1,25, esse tipo de handicap aí que as linhas são quebradas, como eu falei, dá uma olhada na descrição, tem um vídeo a gente explicando tudo aí sobre linhas asiáticas. E o meu placar para esse jogo, pessoal, 3-0 Flusão. Cruzeiro e São Paulo, 12ª rodada do Brasileirão, às 9 horas da noite. Não tivemos confronto nos últimos 3 anos, né? Porque o Cruzeiro estava nos últimos 3 anos jogando a Série B, pessoal. Cruzeiro que começou muito bem o campeonato, né? Tinha arrancado muito bem ali. Agora desandou a maionese, pessoal. Emendou uma sequência muito ruim aqui, né? São 7 jogos sem vencer do Cruzeiro, né? Se for pegar os últimos 9, apenas uma vitória. Então, realmente não é o melhor momento do Cruzeiro na temporada. Já a equipe do São Paulo vem numa sequência interessante, né? Perdeu aqui para a equipe do Sport, quando tinha uma bela vantagem, vencido por 2-0 fora, quase se complicou na Copa do Brasil. Acabou conseguindo eliminar o Sport nos pênaltis. E aqui depois perdeu para o Grêmio, né? Um jogo que o São Paulo jogou muito bem, né? Mas a gente sabe que o Grêmio em casa realmente é forte. Depois tocou 5 na fraca equipe do Tolima. Aqui perdeu para o Palmeiras, jogando bem também, pessoal. Jogou muito bem, mas o Palmeiras é encardido, né? Acabou vencendo o jogo por 2-0, 2 entregadas do São Paulo ali. E já na sequência, né, venceu o Atlético Paranaense, uma bela vitória de virada do São Paulo. Então, que vem fazendo uma campanha muito boa, né, a equipe paulista. Também ficar ligado aqui, pessoal, o São Paulo, o próximo jogo dele é contra o Tigre, né, pela Sul-Americana, mas o São Paulo aí já tá, cara, 99% de chance de ficar em primeiro lugar, né, conseguir essa classificação, porque mesmo se perder para o Tigre, aí, só se o Tigre meter 5-0 no São Paulo, para ele perder a primeira colocação, e, cara, vamos lá, não vai acontecer, né, não vai acontecer. Então, o São Paulo está numa situação bem tranquila para o próximo jogo da Sul-Americana, podendo até poupar nesse confronto contra o Tigre. Tabela de classificação, pessoal. A gente vê que o São Paulo está na 5ª colocação com 18 pontos, né? Tá nesse bolo aí, que é sempre importante, né? Importante é estar aqui na zona da bagunça, né? Como diria zona da confusão, né? Como diria o Vanderlei. Então, tem que estar nesse bolo aqui, né? Não pode deixar aqui o líder escapar muito, né? Ficar nesse bolo aí para ter força para chegar na final do campeonato, no final do campeonato e conseguir brigar pelo título. O Cruzeiro, né, que tinha começado muito bem, está despencando na tabela, né? E se não puxar o freio de mão, né, pode se aproximar da zona e a gente sabe aí que começa aí a puxar, né? O Santos também tá caindo pelas tabelas aqui. Então, cara, é complicado aqui, né? Situação de equipes grandes aí, perto da zona do rebaixamento, né? O próprio Corinthians, mas está numa melhora. Ficar nessa zona aí é complicado, né? Vascão aqui também. Difícil, pessoal, difícil. A gente vê que o Cruzeiro em casa, né? Começou vencendo aí Grêmio e Santos e emendou 4 derrotas consecutivas como mandante. O São Paulo fora de casa também não é um espetáculo, não, pessoal. A gente vê que perdeu para o líder Botafogo e perdeu para o Grêmio, né? São apenas 2 derrotas e 3 empates fora de casa. Não conseguiu vencer ainda a equipe paulista como visitante. O que eu posso aconselhar para vocês, pessoal? A gente vê aqui que para o lado de São Paulo até seria interessante esse 1,5, mas para o lado do Cruzeiro não gosto desse 1,5 aqui, né? Uma equipe que está com dificuldade de marcar gols, né? E tem sofrido poucos gols, né? Então não vou aconselhar para vocês aquele 1,5 clássico para colocar no bilhete. Vou tentar buscar algo a favor do São Paulo por essa odd aqui, pessoal. Muito interessante para se buscar algo a favor do São Paulo, que é uma equipe muito melhor que a equipe do Cruzeiro, né? Mesmo jogando fora de casa, o São Paulo não está muito bem fora de casa,
mas o Cruzeiro tampouco está bem como mandante. Então vejo muito valor aí, buscar algo a favor da equipe paulista aí, para botar no bilhete um handicap um handicap mais 2. Fica muito bom de se trabalhar. Não acredito aí que caso o São Paulo perca por mais de um gol de diferença para a equipe do Cruzeiro, que tem essa dificuldade enorme de marcar gols, pessoal. No trade aqui, pessoal, venho tentar buscar sim esse lei equipe do Cruzeiro. Acredito que tem uma margem de correção muito boa aqui. Então, mesmo que a gente não pegue esse gol do São Paulo no primeiro tempo, acredito que essas odds têm tudo aí para inverter aí um São Paulo se impondo mais que o Cruzeiro, mesmo jogando fora de casa. Já a minha entrada pré, pessoal, eu vou pegar aqui um dupla chance da equipe do São Paulo, pagando 1,70 e o meu placar para esse jogo 2-1 São Paulo. Nosso bilhete do sabadão, pessoal, vamos pegar aqui mais de 0,5 gols no primeiro tempo do jogo entre Fluminense e Bahia e mais de 0,5 gols no primeiro tempo também do jogo do Cruzeiro contra o São Paulo, fechando uma odd de 2,24 para o sabadão. Tá aí, então, nossa duplinha aí de sabadão tá quente, né? Oddzinha excelente aí, acima de 2. Muito bom pra gente buscar nesse sabadão aí. Fechou? Vamos para dentro aí, vamos para cima, não esquece gestão de banca e amanhã tem mais. Não esquece de deixar aquele like.